Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão. No vídeo de agora eu vou responder a duas seguidoras, Filha das Estrelas e Amanda. Olha que legal que tem muito a ver as duas perguntas, né? Filha das Estrelas comenta: não gosto muito do assunto morte e doenças. São coisas que eu não perguntaria ao baralho, porque isso pode causar inquietação e pensamentos negativos. Na minha opinião, ao anunciar algo, a gente... minha letra é feia. Ao anunciar algo e a gente entender outra coisa. Quero saber o seguinte: o baralho cigano responde o que é perguntado ou ele diz coisas além disso? Excelente pergunta, filha das estrelas. O baralho cigano responde o que é perguntado ou ele diz coisas além disso? Sim, pode dizer coisas além disso, né? Vai de acordo com os nossos conhecimentos, com o nosso estudo, com a nossa intuição, com a nossa percepção, né? E eu fico sempre muito atenta, muito atenta. Quando eu leio, gente, lógico que eu leio as cartas, eu presto atenção no meu consulente, presto atenção a mim. E isso, muitas das vezes, me vem informações na minha cabeça, me vem uma ideia, me vem antes mesmo das cartas saírem, né? Então, como que eu ajo, né? Eu sempre digo, olha, eu estou sentindo isso, olha, me veio isso na cabeça, faz sentido para você, né? Porque todas aquelas informações são para o meu consulente, né? Então, fica atenta aí. Então, essa coisa aí, o baralho responde o que é perguntado ou ele diz coisas além. Pode dizer coisas além no sentido que a pessoa não pensou naquilo, não teve aquela ideia. Então, se passou na minha cabeça, né? Às vezes pode ser um livro, pode ser um livro, um filme, né? Olha, me veio esse filme na cabeça. Você já assistiu? Procura assistir, vai que te orienta, né? Então, fica atenta, essa sensibilidade ou essa percepção extrasensorial eu passo para o meu consulente. Não gostaria de saber sobre esses assuntos, a não ser que fosse para evitar. Muito interessante, né? Filha das estrelas, primeiro, se a gente está vivo, a gente vai morrer. Ponto. Né? A morte não existe. Morrer é voltar para casa. A gente está aqui de passagem, né? Embora, né, essa questão morte pertença a Deus, né? Eu passei por uma situação que a minha madrinha estava muito mal, eu amava demais a minha madrinha, muito mal, muito mal, muito mal, e as cartas diziam que ela ia fazer a passagem. Bom, levou 4 anos para ela fazer a passagem. Por que isso aconteceu? Não sabemos. De repente, né, ela tinha crédito, né? Ainda tinha mais algum karminha aqui e ficou mais 4 anos encarnada, tá? Então, essa coisa, né, de morte, né, aceita que a gente vai voltar para casa um dia, que não existe a morte. E com relação à doença, né, nós não somos médicos e nós não podemos dar diagnóstico, né? Mas a gente pode indicar, a gente pode encorajar, a gente pode orientar, incentivar que ele vá ao médico, que faça os exames, né, que aceite as recomendações, que siga as recomendações médicas, né? Até no livro, né, que eu escrevi com o Denis, As Cartas Ciganas e o Corpo Humano, a gente pode identificar, né? E eu sempre digo, qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Tá na hora de ir. Qual foi a última vez que você foi ao dentista? Enfim, né, alguém da sua família tem problema cardíaco, né? Geneticamente, você pode ser um candidato, porque a sua família já tem alguém na sua família que tem problema cardíaco. Entende? Então eu levo de uma maneira muito suave, mas eu não posso dizer, olha, você tem esta doença. A gente não pode, só o médico, né? Então a gente identifica qual é o órgão que não tá legal, qual é o sistema que não tá legal, e a gente, tá precisando ir ao médico, não deixa isso piorar, né? Se já tem alguém na sua família, já é geneticamente, então, né, você tem que cuidar da sua saúde. Então a nossa função também é essa, tá? Embora, filha das estrelas, alguns cartomantes, e tá tudo certo, cada profissional tem a sua forma de trabalhar, ele já, antes da consulta, ele faz um acordo com o consulente. Olha, não falo sobre traição, não falo sobre doença, não falo sobre morte. Então, antes da consulta, faça esse acordo com o consulente, né? Diga para ele quais são as perguntas que você não responde, porque aí ele, né, já pensou no meio da consulta, ele sem saber de nada faz, não respondo sobre isso, putz, ele pode ficar frustrado com você, tá? Então, antes da consulta, caso você não fique confortável com essas perguntas, faça um acordo com ele antes.
tá bom? Aconteceu uma vez, uma moça, uma consulente que era muito espiritualizada, e a mãe dela estava num estado já era muito idosa, já estava num estado muito avançado de Alzheimer, né? E estava inclusive internada. E ela me perguntou, e mamãe, e como é que tá a minha mãe, né? E pelas cartas, eu falei assim, sua mãe tá muito cansada, né? Ela já tá querendo partir. Mas eu não disse, olha, ela vai morrer daqui 3 meses. Mas entenda o contexto, já era uma senhora muito idosa, que já estava com uma doença também muito avançada, que estava encarnada, e as cartas estavam dizendo, né? Então, eu falei, olha, sua mãe já está bem cansada, ela já está querendo ir embora, viu? Né? Passe mais tempo com ela, né? Se ela tiver, naquele momento, estiver com a consciência. Mas lembra, então a gente pode dar conforto para a pessoa. Mas eu também não digo, fulano vai morrer. Né? Todos nós vamos morrer. Quando alguém vem, alguém vai morrer. Sim, todo mundo vai. Não sabemos quando. Só isso a Deus pertence, tá? E a Amanda, ela pergunta, o que fazer quando se vê nas cartas uma morte? Acabei de responder. Doença, assuntos mais delicados. Fala pro consulente ou fica quieto. Então, Amanda, a nossa função como consulente, como cartomante, como profissionais da cartomancia, é fazer com que o consulente saia melhor do que entrou. Ponto. Quando eu digo que o consulente tem que sair melhor do que entrou, ele tem que sair mais calmo, mais sereno, mais equilibrado, mais esclarecido. Se ele chega nervoso, ele tem que sair calmo, tá? Então, assim, a nossa função é acolher o estado que ele chega, né, de nervosismo, tristeza, e proporcionar orientações sempre, né? Então, no caso da morte, né? A morte a Deus pertence. Pronto, né? A não ser que é uma pessoa que esteja muito idosa, não sei o que, né? Então, a gente pode até olhar aquilo, né? E dizer, olha, essa pessoa tá precisando de um médico, tá precisando de cuidados médicos, fica mais tempo com essa pessoa, né? Com a mãe, pai, irmão. Procura lembrar os tempos bacanas. Se tiver alguma pendênciazinha, procura resolver com um diálogo, né? Então, a gente pode orientar dessa forma, né? Nesse sentido. E com relação à doença, também já falei, né? A nossa função não é dar diagnóstico, vou repetir isso, mas olha, incentivar, encorajar. Que bom que tem tratamento, que bom que tem remédio, né? Tem remédios homeopáticos e alopáticos, enfim, tem as terapias, tem terapias naturais, como o reiki, acupuntura, enfim, né? Então a gente sugere, a gente não dá diagnóstico, mas a gente sugere, a gente, né? Porque doença é um desequilíbrio energético, né? Então, para que ela volte, para que ela recupere o equilíbrio energético. Tá bom, gente? Deu para entender? Muitas das vezes, nenhuma das duas, nem a filha das estrelas e nem a Amanda, né, comentou. Mas a gente pode orientar, sugerir. Já pensou em procurar um psicólogo, um terapeuta que te ajude nesse momento tão difícil? Né, que seja de uma separação, às vezes separou do marido, enfim, um casamento, né? Então, uma ajuda psicológica ali naquela fase, naquele momento mais difícil, mais delicado, tá? Então, a gente tem que ter, primeiro, bom senso, tá? E tato para falar as coisas, tá bom? Então, isso é importante. Mas aí você mencionou aqui, Amanda, a gente fala pro consulente ou fica quieto, isso vai depender. Se a pessoa está tendo uma crise nervosa ali, eu fico quietinha, né? Esta informação vai piorar o estado emocional dele, porque sim, a nossa função é preservar o estado emocional dele também, né? Essa informação vai piorar, né? Ou vai esclarecer, acalmar e manter ele mais sereno. Deu para entender? Então, na hora da consulta, a gente tem que estar, né, mais sereno, ter esse bom senso, tá? No caso dessa consulente, eu sabia que ela era uma pessoa espiritualizada, que a mãe já estava muito numa idade avançada, estava com a doença avançada, estava. Então, é o contexto também da pessoa, tá? Então, ter esse bom senso, né? Mas se a minha informação vai prejudicar, vou deixar ele mais nervoso, mais agitado, mais preocupado, então, sabe? Então a gente tem que ter tato também para passar as informações, tá bom? Então, filha das estrelas,
né? Se você não fica confortável, combine com o seu consulente. Eu não falo sobre morte nem sobre doença, tá? E Amanda, ter esse bom senso de passar a informação, encorajando sempre ele ao médico. Que bom que tem remédio, né? Que a tecnologia tá tão bacana aí, passar esse lado assim, para que a pessoa se encoraje e procure ao médico. Tá bom, gente? Obrigada, Amanda. Obrigada, filha das estrelas. Até o próximo vídeo. Oriente-se.